O Toda Manhã está de volta e a gente vai falar de um assunto muito interessante. Às vezes ele é polêmico, mas a gente vai entender agora o porquê. Eu também vou aprender. Você já ouviu falar sobre constelação familiar? O que é isso? Por isso nós convidamos a nossa terapeuta holística da Clínica Sublime, a doutora Priscila Tisse, para falar sobre o assunto. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. Então, constelação familiar. Tem aí algumas polêmicas. Primeiro, explica pra gente o que é. Algumas não, muitas polêmicas, né? Sim. A constelação familiar sistêmica, ela é justamente para entender a sua constelação, o seu núcleo familiar. E quando a gente diz sistêmico, porque vem do seu núcleo familiar dos seus pais e para frente, que são os seus filhos, né? Sim. Isso colocando uma pessoa que é casada e que tem filhos, né? Então, ela é justamente o que é e para que é. É para entender essa constelação. Como que está a sua vida hoje? Muitas vezes você tem alguma dificuldade de prosperação. Vou dar um exemplo, que talvez no exemplo seja fácil a gente entender. Eu não consigo prosperar financeiramente. Eu trabalho, sou bem remunerada, mas o dinheiro não sobra. Não consigo guardar, não sobra. Claro que pode ter uma má administração individual. Sim. Mas existe também essa possibilidade de ser uma desordem na sua família. E aí, quando eu estou falando família, não é que é uma culpa, uma responsabilidade de pai, mãe, tio, avô, não é isso. Mas é onde você está nessa desordem e como que você olha essa desordem. Então, como que funciona o atendimento? Porque eu acho que também vem muito dessa pergunta, né? Como é a constelação? A gente pode constelar com pessoas. Então, pessoas vão representar a sua família. Então, você vai representar sua mãe, seu pai, sua tia. Ou com bonecos. Sim. Onde os bonecos vão estar representando. E aí, isso significa o quê? Você vai estar olhando de fora esse sistema familiar. Você vai olhar de longe essa questão. Esse trauma, essa dor, Como se você não fizesse parte daquilo. Como se... Você vai até se ver de fora. Eu vou dar um exemplo de um livro infantil, mas que traz esse tema muito adulto. Uma árvore, uma folha, quando cai de uma árvore, ela só vê onde ela está quando ela chega no chão. Sim. Porque ela saiu do lugar que ela está. Então, é justamente isso. Quando você sai do lugar onde você está, e aí você vê aquela cena, se são pessoas encenando, né? Ou você vai ver ali na mesa, né, os bonecos. Então, quando você vê de fora o que está acontecendo, você começa a entender. Por que tem bloqueios? Ou por que não está prosperando, seja na saúde, seja no financeiro, ou até mesmo num relacionamento. Todo relacionamento meu não dá certo. Eu namoro, fico noiva, casa e aí tem uma traição, ou está sempre brigando. Por que não está prosperando? E aí, lembrando do outro momento em que eu tive aqui, que a gente falou de miopatia para criança, Sim. Nós somos adultos, nós somos crianças crescidas. Então, o resultado nosso hoje, ele vem do que a gente recebeu da infância, ele vem do que a gente viveu na infância, na adolescência, é o resultado hoje nosso. E por que a polêmica toda em cima da constelação familiar? Algumas pessoas falam que é místico, falam que quando a gente fala de encenação de teatro, e aí são pessoas constelando, as pessoas estão realmente mentindo sobre isso, né? Então, tem essa polêmica, tem a polêmica de que não tem reconhecimento, né, científico, a ciência ainda não comprovou, né, essa técnica. Então, apesar dela ser usada no SUS. Exatamente. Ela já está no novo Código Civil, já não é algo novo no Código Civil, não é novo no SUS, não é assim novo, que eu digo, não é recente de 1, 2 anos. Sim, sim. Então, já existe sim essa indicação, tanto do Judiciário quanto da Organização Mundial de Saúde, como uma ferramenta complementar terapêutica. Por exemplo, até no Judiciário, em Friburgo eu não sei, mas assim, eu sei que em capital, grandes centros, né, eles indicam quando tem um divórcio ou até mesmo uma dissolução de contrato. Sim. Lembrando que o casamento também é um contrato, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser? Então, quando tem uma dissolução de contrato, seja de empresa ou de divórcio, o Judiciário recomenda uma constelação. Por quê? Tem aqui um casal,
está se divorciando. Se você não resolve a questão emocional desse divórcio, a possibilidade, eu vou colocar aqui 90%, desse casal encontrar um outro relacionamento e cometer os mesmos erros. Olha. E até para o judiciário isso é oneroso, né? O divórcio em si, né? Então, se você consegue resolver esse trauma, a constelação ela nem é para impedir o divórcio, não é isso. Existe o divórcio, ponto, mas o motivo, o trauma e o que você vai fazer daqui para frente. Como que vai ser esse seu novo relacionamento? Se é que vai existir, e ainda que não exista um novo relacionamento com uma outra pessoa, esse novo relacionamento é com você. Então, tudo que tem desavenças, aquilo que não vinga, aquilo que não vai adiante, a constelação familiar, ela pode trabalhar. Exatamente. Tudo que não prospera. Tudo que não prospera. Isso. Inclusive, uma gestação, pessoas que já sofreram aborto espontâneo, 1, 2, por quê? Quando você vê, assim, em exames, ela pode estar realmente com os exames tudo ok. Tem uma vida saudável, se alimenta bem, consegue tomar as vitaminas, né, que precisa antes de uma gestação. Mas por que tem abortos espontâneos? Sim. Então, na constelação familiar, a gente vê... Se não tem nada físico, alguma coisa está acontecendo. Somos feitos, eu acredito, né, piamente nisso, somos feitos de corpo e alma. Sim. E, né, alguns chamam de energia, cada um chama de uma forma diferente. Isso aí. Mas a gente não é só matéria. Né? Isso Nosso aí. pensamento, as nossas emoções, elas não são físicas. Isso. Né? E quantas pessoas que falam assim, eu não tenho problema com meu pai. Aliás, eu nem fui educada, criada pelo meu pai, porque eu não conheci meu pai, mas eu não tenho problema com isso. Opa! E aí, quando você vê, vai ver como que tá a vida. Não tem uma prosperidade num relacionamento, ou que seja esse relacionamento amoroso, ou um relacionamento social, não tá indo, não tá fluindo, não tá prosperando. Será mesmo? Tá no subconsciente. Exatamente. Aquilo ali tá, de uma forma ou de outra, não é só pensar e viver aquilo diariamente. Exatamente. Mas está ali escondido, né? Isso. E como que isso é trabalhado em consultório? O primeiro, eu vou falar como eu trabalho. Por quê? Bert Hellinger trouxe esse ensinamento para a gente, essa ferramenta terapêutica, mas eu acredito que existe também uma autonomia de cada profissional. Então, tem profissionais que fazem a constelação uma vez por mês, tem outros que são semanal, né? Vai semanalmente fazer a constelação. Sim. E eu acho que realmente é uma ferramenta pesada no sentido de que traz muita coisa à tona. Depende da necessidade desse núcleo? Isso aí, depende da necessidade. Tá. Às vezes é uma vez por semana, às vezes 15 em 15 dias e por aí vai. Isso. Eu gosto de atender o seguinte, no primeiro eu gosto de falar encontro e não falar sessão. Sim. Então nesse primeiro encontro eu gosto de conhecer e aí a gente tem essa conversa terapêutica, eu faço uma indicação de homeopatia porque eu acho ela importante. Eu como tenho esse recurso, então eu gosto... Para toda a constelação. Para toda a constelação, aliás. Todo mundo tomando homeopatia. Isso aí. E aí já nesse segundo encontro a gente abre realmente a constelação. E vem da pessoa se ela vai fazer semanalmente ou não. Por quê? Não é uma única sessão de constelação que você vai dissolver um trauma antigo, que você vai quebrar um comportamento, um ciclo de comportamento repetitivo. Tem alta, né? Acabou ali, quando você dá alta, tudo bem. Né? Não sei nem se tem alta, Luciana. Por quê? Você vai constelar um trauma, mas a gente tem só um? E aí... Você vai constelar uma situação na sua vida, mas você tem só essa. Entendi. Ou quando você limpa esse trauma, quando você entende essa situação, vai vindo outra nova, que já estava, já existia, mas você vai entendendo outras questões. A gente vê muito até em filme, assim, Priscila, a questão das intervenções, né? Geralmente, alguns amigos, então a família... para intervir numa situação, às vezes, de uma pessoa. Não é isso, né? Não é isso. Não é. É importante a gente trazer essas dúvidas, né? Porque eu também estou tirando as minhas dúvidas, porque a falta do conhecimento faz com que a gente pense errado. Sim, sim. Né? E até a falta do conhecimento te leva a desacreditar. Exatamente. Né? Igual quando perguntam, é para todo mundo? É para quem quer conhecer. Porque às vezes as pessoas estão falando assim, eu tenho em casa, mas o problema é de fulano, eu vou levar fulano, porque o problema é só dele, né? Ninguém se reconhece no problema. Tem isso? Tem. E aí na hora que chega na constelação,
Fala assim, ih, tá todo mundo envolvido. Exatamente, todo mundo tem uma responsabilidade dentro desse Por isso núcleo. que não é uma intervenção. Isso aí, né? Isso aí. E acontece de mãe ligar, olha, eu queria muito atendimento para minha filha, que ela precisa fazer uma constelação. Aí eu fico assim, mas quantos anos tem essa criança, né? Que não é a criança que está me ligando. Quando vai ver, a filha tem 30 anos. Aí eu pergunto, mas espera aí, ela sabe que você está me procurando? Ela tem esse interesse? Porque você não pode, né? Será que você também não está precisando? Será que não é para você vir primeiro? Porque é justamente isso, a gente entender a nossa responsabilidade, não é culpa, mas responsabilidade dentro dessa situação, do que está acontecendo nesse núcleo familiar. Qual é a minha responsabilidade? É muito fácil colocar a culpa no outro, né? Porque e é justamente isso na constelação. No dia a dia eu não estou olhando para mim. O que está acontecendo que minha filha... O que o outro está fazendo? O que ele está fazendo? Mas espera aí, o que eu estou provocando para esse outro ter essa reação? Então eu vou olhar de fora essa situação, eu vou entender de fora o que está acontecendo. Muito interessante isso tudo, porque é uma maneira... Hoje eu dou aula, né? Tenho muitos alunos e a maioria faz terapia. Hoje a terapia é um processo que faz parte, eu acho que, do hábito. Isso é maravilhoso. Né? Isso é importante, mas às vezes está todo mundo junto. O que eu falo com a minha terapeuta, ou com o meu psicólogo, psiquiatra, não sai ali do consultório. Talvez é necessário sair um pouquinho para que todos entendam e que todos possam falar, todos possam se colocar e todos possam se entender. Exatamente. É esse o processo, né? esse o processo. A minha primeira formação foi no direito. Só assim, complementando, não adianta talvez você só se cuidar e você chega para essa constelação novamente e absorve tudo de novo. Mas na parte da constelação, isso tem gente que fala assim, gente, quem faz, né? Priscila, parece ter uma mágica, porque eu entendi. E aí eu mudo meu comportamento, meu olhar para isso. Tem umas frases de PNL que a gente utiliza, que a pessoa leva para casa, e ela vê que dentro de casa... PNL é programação neurolinguística, Isso, né? programação neurolinguística. E aí ela fala que quando chega em casa e ela vê que ela mudou o comportamento dela, a forma como ela vê a situação, como ela vê o núcleo familiar, ela vai vendo que as outras pessoas também vão mudando o comportamento. Sim. Por isso que vem sistêmico. Sim. Porque não é só eu, somos nós. Né? Então, isso vem do sistêmico. Então, quando uma pessoa te procura, eu quero levar minha filha, Uhum. né? Qual a orientação que você dá? Então, a constelação ela é feita com todos? Não, é uma pessoa que vai. É uma pessoa. Isso. E essa pessoa ela vai se ver na... Isso. Mas assim, agendar para a filha, isso não é legal. Tá. E aí eu convido essa pessoa, essa mãe, para poder vir até o consultório, né, até a sala, e a gente conversar. Por quê? A filha tem que ter essa motivação de buscar ajuda. Ou de repente a própria mãe falou, nossa, eu fiz, eu achei incrível. Motivar o outro aí. Motivar o outro aí. Muito Isso bom. aí. Eu estava falando aqui, a minha primeira formação foi no direito. Eu já fui advogada. Sim. E uma coisa que me desmotivou foi justamente isso no divórcio. Eu pegar um casal que estavam discutindo o número de talher para dividir. Uau. Eu até entendo que é um talher que tinha ali um valor emocional, de herança de família, poderia ter um valor também financeiro, né? Acima, mas é um talher. Mas não é sobre isso, né? Não. Então, quanto trauma que existe num divórcio, numa dissolução. E se a pessoa termina ali aquela relação, ela vai continuar uma nova, ainda sem superar esse trauma que é dela. Ainda está apegado, né, às coisas, então está apegado ainda nessa vivência em comum. Isso aí. O quanto que a gente realmente tem que se curar, se entender, quebrar padrões de comportamento, e todos, quebrar ciclo. Todos nós. Isso mesmo. Né? E não adianta apontar o dedo. E aí sim, é minha responsabilidade como eu lido com um todo. Deixa eu só até fazer eu acabei de falar com a Fernanda aqui, não foi com a Fernanda não, gente. Eu falei de escutar, né? A gente escuta aí muitos cursos de oratória, mas a gente não tem curso de escutatória. Não tem curso de escutatório. Né? Vamos abrir um curso de escutatória? Vamos abrir. Será que vai dar gente? Eu não estou afim de escutar, né? Não estou afim de escutar. E o quanto que é importante. A gente vem em relacionamento
vou falar assim da minha experiência, né, de atendimento, eu recebo muito mais mulheres do que homens procurando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, se tratar, se curar. Recebo muito mais mulheres. E aí as mulheres, elas aprendem muitas das vezes a se comunicar. Então chega lá pro pai, pro marido e fala do que está sentindo. Olha, isso que você me faz, eu me sinto dessa maneira. Olha que coisa linda, né? É uma conversa muito clara. E aí o homem que... E aí eu tô falando de uma experiência, né, de modo geral, que não está preparado para isso, ele começa a se defender. Ele pega um escudo e vai se defendendo. Não, mas espera aí. E aí, não, mas é só escutar. É isso. Porque nesse momento que a pessoa começa a dizer o que ela sente em determinada situação, ela não está te acusando de nada. Ela está dizendo como ela se sente. Aí vem também até a comunicação não violenta, CNV. Entender que o que você faz, que certo ou errado, mas o que você faz, olha como eu me sinto. E isso também faz parte da constelação. E aí já começa até a pensar em casos mais sérios. A gente tem aí muita violência contra a mulher, a gente tem, né, um número aqui na nossa cidade, tá? Estou falando de Nova Friburgo, de região. O número é assustador, o número de feminicídios é assustador e talvez um processo, né, desse, até mesmo dos agressores terem que passar por esse tipo de tratamento, deveria acontecer. Com certeza. E o judiciário, ele também tem esse lugar, né, de indicar uma constelação familiar. Por quê? A gente está falando um número maior de homens agressores, né? Por que ele tem esse comportamento tão agressivo? Como quebrar esse padrão de comportamento? Né? O que é óbvio, tratar o outro com respeito, né? Você tem questões que têm patologias, né, clínicas. Exatamente. Mas você tem coisas que são também emocionais. Isso. E aí é importante também dizer aqui, Luciano, o seguinte, a constelação familiar, assim como já diz na OMS, na Organização Mundial de Saúde, ela é complementar. É isso. Né? Então, não vai substituir nenhum outro tratamento terapêutico, né? Nenhuma outra intervenção necessária. Né? Que a gente está falando aqui de um caso realmente muito grave, de uma patologia de um agressor. É uma complementação. Isso aí, que faz parte desse processo, que é importante. Por isso que ela está realmente sendo indicada, tanto no SUS quanto no Judiciário. Perfeito. Então, você atende na Clínica Sublime, não é isso? Isso. A Clínica Sublime, você tem visto aqui na TV Zoom, são vários, é uma equipe multidisciplinar, isso. Não é isso? Com atendimentos maravilhosos, mulheres maravilhosas. Obrigada. E onde fica a Clínica Sublime? Na Rua Fernando Bisotto. Número, você lembra? Não lembro o número. Ali, ó, Fernando Bisotto, 46. Eu ia falar 48. Andar. Quem quiser entrar em contato, né, com a Priscila Tice, tá aí, @PriscilaTiceGarcia ou @viver.sublime. Lá você fica, né, por dentro também de todas de toda essa equipe, né, de todo tipo de tratamento. E agora é só aproveitar, né? Ir, fazer, levar a família. Primeiro você vai. Né? Quem está escutando, primeiro vai e depois estimula, empolga a todos que você, de repente, acha também que está precisando. Isso aí. Não é isso? O primeiro movimento tem que ser de uma pessoa. Não queira levar ninguém primeiro antes de você ir. Isso aí. Primeiro isso já você tá vai. errado. Primeiro você vai. Isso tá mesmo. Certo. Muito obrigada, Priscila. Obrigada a você, Luciana. E até a próxima. Como está escrito na sua caneca mesmo? A cura vem de dentro. A cura vem de dentro.